Ele está lá à beira da decisão. Uma conversa, um pedido, uma chance. Mas algo prende, uma hesitação quase imperceptível. Seus olhos seguem a oportunidade, sua mente processa os passos, mas seu corpo permanece imóvel. Essa paralisia não é preguiça, mas a sombra de um não que ainda não foi dito, mas já foi sentido. É um cálculo de risco inconsciente, uma equação complexa que acontece em milissegundos. Ele pesa o desconforto da possível rejeição contra o benefício de uma ação incerta. A maioria dos homens entende que a hesitação impede a ação, mas poucos compreendem a profundidade desse mecanismo. Não se trata apenas de nervosismo ou falta de coragem. O que realmente acontece por trás dessa barreira invisível? Como essa hesitação se manifesta internamente? E qual é o custo real e cumulativo de se render a ela? Compreender a origem e o mecanismo do medo antecipado da rejeição é crucial para desarmar o ciclo de inação e começar a construir uma presença baseada em escolhas conscientes. A mente, em um esforço para proteger, começa a criar cenários de rejeição antes mesmo de a ação ser tentada. Ela projeta o pior, antecipando olhares de desaprovação. É um filme de terror particular, exibido apenas para o homem que o projeta. Imagine um homem em uma cafeteria. Ele observa uma pessoa interessante na mesa ao lado. Surge um impulso, uma ideia de se aproximar, talvez apenas para elogiar um livro. Ele pensa em como iniciar a conversa, ensaia mentalmente as primeiras palavras. Mas seu corpo permanece imóvel. A mão se fecha no celular, o olhar desvia para a janela, para o café esfriando. A oportunidade se desenrola e passa. A pessoa se levanta, paga a conta e vai embora. Ele sente um alívio momentâneo, a tensão de uma possível rejeição evaporando. Mas logo em seguida, um arrependimento silencioso se instala. Ele sabe que perdeu algo não por um não real, mas por um não imaginado. Em outro contexto, pode ser um homem no escritório, com uma ideia inovadora para propor. Ele organiza os argumentos, visualiza a reunião. Mas na hora de agendar, a mão trava. Ele se convence de que não é o momento, que a ideia precisa de mais refinamento. A proposta nunca é apresentada e a chance de reconhecimento se dissolve. Ou na academia, um colega parece precisar de ajuda com um exercício. O impulso de oferecer suporte surge, mas a voz interior questiona: e se ele não quiser ajuda? E se achar que estou me intrometendo? O homem apenas observa sem agir. Essa inação, embora pareça uma proteção, é uma faca de dois gumes. Ela protege o homem do não imediato e do desconforto de uma rejeição potencial. No entanto, ao mesmo tempo, ela garante a perda da oportunidade. Não há como sim acontecer se a tentativa nunca é feita. O custo não é apenas o que se perdeu, mas a falsa segurança que se ganha. Mas porque a mente insiste em criar esses cenários negativos antes mesmo de testar. A projeção de rejeição é um mecanismo de defesa primitivo. É a tentativa do cérebro de nos proteger de qualquer dor, real ou imaginária. Ele tenta antecipar o perigo, distorcendo a realidade presente para evitar um futuro desconfortável. Essa defesa, que no passado nos protegia de ameaças físicas, hoje nos paralisa. A mente confunde o risco de um ego ferido com o risco de um dano existencial. Aqui a perspectiva se inverte. A verdadeira rejeição, e a mais prejudicial, não é o não que pode vir do outro. É a autorrejeição da própria capacidade de agir. É a recusa em se dar a chance de tentar, de testar seus limites, de se expor ao talvez. É um não que o homem impõe a si mesmo. Essa é a rejeição que realmente corrói a presença e o autodomínio. A inação constante, alimentada por esse medo antecipado, impede o desenvolvimento de habilidades sociais essenciais. Um homem que não age, não aprende a ler os sinais reais das pessoas, a modular sua comunicação, a lidar com a fluidez das interações. Ele permanece em um mundo de projeções, não de fatos. Sua percepção da realidade social fica distorcida e sua capacidade de resposta diminui. A falta de iniciativa, essa ausência de movimento, é percebida pelos outros. Não como timidez charmosa, mas como falta de confiança, desinteresse ou até mesmo uma presença fraca.
Em um grupo, ele se torna o homem que observa, mas não participa. Em uma conversa, ele é o que escuta, mas raramente contribui com algo significativo. Sua voz e suas ideias ficam à margem e sua presença é diluída, quase invisível. Ele não se posiciona e, portanto, não é visto como um homem de postura. A presença real de um homem não é inata. Ela é construída na capacidade de enfrentar o talvez da vida, de abraçar a incerteza e de agir apesar dela. Não nasce da ausência de nãos, mas da disposição em recebê-los. É no ato de tentar, de se expor, de se comunicar, de propor, que um homem desenvolve sua maturidade. O autodomínio não é a ausência de medo, mas a ação em face dele. Essa inação repetida não é apenas uma escolha isolada. Ela se acumula, criando um efeito de sistema. A cada oportunidade perdida, a cada recuo, o cérebro forma o que podemos chamar de uma memória de falha interna. Isso acontece mesmo sem uma rejeição externa real. Essa memória se solidifica no sistema de crenças do homem. Ele começa a se ver como alguém incapaz de iniciar, de tomar a frente, de lidar com o desconforto. Essa autoimagem se enraiza, tornando a inação um padrão automático. É como um músculo que atrofia por falta de uso, a capacidade de ação e resiliência diminui. A neuroquímica do cérebro se adapta a esse padrão de evitação, reforçando a passividade. A repetição da inação cria uma memória de falha que solidifica a autoimagem. Ele não falhou em ser aceito, mas falhou em se dar a oportunidade de tentar. Essa memória não é apenas psicológica, ela se manifesta na forma como o corpo reage. Quebrar esse ciclo exige uma mudança de mentalidade e ação deliberada. O primeiro passo é reinterpretar o não. Ele não é um ataque pessoal, mas um feedback. Pode significar não agora, não assim ou não para mim. O não do outro não define o valor do homem, mas apenas o resultado de uma interação específica. A resiliência se constrói na prática de pequenas ações. Comece com iniciativas de baixo risco, um elogio simples, uma pergunta casual, um pedido de informação. Não espere a coragem para dar um passo gigante, dê pequenos passos para construir a coragem. Cada pequena ação fortalece a capacidade de tentar e desarma o mecanismo. A superação do medo da rejeição não é sobre ganhar sempre. É sobre redefinir o valor da própria tentativa e construir resiliência à incerteza. O verdadeiro ganho está no ato de se colocar em jogo, de exercer a própria vontade, de mostrar a própria presença. O resultado externo se torna secundário. Um homem maduro entende que o crescimento reside na ação, não na ausência de contratempos. O medo do não é um obstáculo real, mas superável. A hesitação inicial não é o ponto final, mas o convite para uma escolha. O não antecipado se transforma em uma oportunidade para o sim à própria ação. A hesitação do homem antes de agir revela-se um ponto de decisão consciente e uma oportunidade de autodomínio. A presença autêntica é o resultado de suas ações. Um homem que, apesar do desconforto, faz o movimento inicial, aperta a mão, inicia a conversa, envia a mensagem, com uma postura firme e calma, exercendo sua presença.